pastor Lucas Brandão, é pastor na Igreja Presbiteriana Aliança. Natural da cidade de Taubaté, São Paulo, possui a formação em bacharel em teologia, pós-graduado em teologia sistemática, psicanalista e pós-graduado em psicanálise do adolescente. Recebam com muito carinho o pastor Lucas Brandão. Amados, eu estou muito feliz de saber que vocês estão vivendo esse ano, o ano da família, né? E nós vamos falar bastante de família esse ano. E na história que nós lemos aqui em 1 Samuel, nós vemos duas famílias. Na verdade, nós vemos duas famílias dentro de uma família. Você leu comigo o texto e você entendeu que Eucana, como era comum na época, ele tinha duas esposas. Ele tinha Penina e ele tinha Ana. E, embora fosse o mesmo marido, Eucana, era praticamente como se tivessem duas famílias dentro de uma família. Só que com uma diferença. De um lado, nós temos aqui a família de Penina, que humanamente falando, era a família que você ia querer fazer parte e que eu também. Por quê? Ela tinha tudo para ser feliz. Penina era uma mulher fértil. A palavra vai dizer que ela tinha filhos e filhas. O que na época era visto como um sinal da bênção de Deus. Era símbolo de prosperidade e felicidade. Uma mulher que conseguia dar filhos para o seu marido, que conseguia gerar uma descendência para o seu esposo, que conseguia gerar herdeiros para dar continuidade ao seu legado, era visto como uma mulher bem-aventurada, uma mulher feliz, até mesmo uma mulher que tinha talvez a aprovação de Deus. Mas, mesmo tendo tudo para ser feliz, Penina, ela demonstra ser infeliz e não temer a Deus. Aí você pergunta, pastor, como é que você sabe disso, se a Bíblia não diz explicitamente? E eu te respondo de forma simples. Gente feliz e que teme a Deus não rivaliza com ninguém. Não provoca ninguém como Penina fazia. O texto vai dizer que Penina, sempre que encontrava com Ana, rivalizava com ela, provocava ela, porque Ana não tinha filhos. A família de Penina tinha tudo, mas ao mesmo tempo lhe faltava tudo. Sabe o que faltava? Faltava Deus. Penina não era uma mulher temente a Deus. De outro lado, nós temos outra família, a família de Ana. Uma família marcada por um grande problema. Deus havia deixado Ana estéril. O texto que nós lemos fala disso. Vai dizer que Eucana amava Ana mais do que Penina, apesar do Senhor a ter deixado estéril. Ou seja, nós temos de um lado Penina, que tinha tudo para ser feliz, e de outro lado nós temos Ana, marcada por um grande problema. Deus havia deixado Ana estéril. Ana era vista como alguém sem futuro, alguém sem esperança, visto que ela não poderia dar um herdeiro para o seu marido. Ana era vista como alguém que não tinha nada, mas na verdade ela tinha tudo, porque ela tinha Deus. E embora o seu início tenha sido muito difícil, você conhece a história, e você sabe que Deus redimiu a história de Ana. Ana nos mostra que não importa como nós começamos, a nossa origem não define o nosso destino. A nossa família pode até ter começado mal, a nossa família pode até ter começado com muitas lutas, com muitos problemas, com muita oposição, mas a nossa origem não define o nosso destino. Quem define o nosso destino é Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Inícios difíceis podem ser transformados em um futuro abençoado. Talvez o seu ano tenha começado um pouco difícil, mas eu quero profetizar que você vai terminar o ano de forma muito abençoada. Você crê nisso? Você vai viver o melhor de Deus, você vai viver o sobrenatural esse ano. Diante da sua dor e da sua falta,
Ana decidiu se posicionar e construir uma família no sobrenatural de Deus e não na sua própria força. Esse ano, na nossa igreja, nós estamos vivendo o ano do sobrenatural. Então hoje eu vou falar de família e de sobrenatural. Ela entendeu que ela não conseguiria ter uma família abençoada sem o favor de Deus. E deixa eu falar algo para você essa noite. Nós também não vamos conseguir. Se não for o agir de Deus, nós não teremos uma família abençoada. E é por isso que essa noite eu quero falar com você sobre construindo uma família no sobrenatural. Você quer construir uma família debaixo do poder de Deus, amém? Eu quero te dar alguns princípios para isso, baseado nessa história que é muito simples, que é muito conhecida, mas eu creio que Deus quer te dar uma visão sobrenatural para a sua família essa noite. Você crê nisso? Uma visão que vai mudar você, que vai mudar a sua família. E o primeiro princípio para você construir uma família no sobrenatural é: não deixe a sua origem ou as pessoas definirem o destino da sua família. Vou repetir para você. Não deixe a sua origem ou as pessoas definirem o destino da sua família. A origem de Ana era de uma mulher deixada estéril, uma mulher humilhada, afrontada por sua rival, que embora fosse amada pelo seu marido, ela não tinha paz ou felicidade. E o texto vai dizer que por muito tempo, verso 7 vai dizer que Ana era provocada ano após ano, ou seja, há muito tempo Ana vinha sofrendo. Ou seja, a sua origem era uma origem de sofrimento. Mas esse não foi o seu fim. Pelo contrário, nós sabemos que Deus deu a Ana ninguém menos que Samuel. Deus mudou a sorte de Ana, Deus se lembrou dela, e Deus fez com que fosse gerado no seu ventre Samuel, o profeta que desde novo ouviu a voz de Deus. E aí eu te faço uma pergunta, não para rivalizar, mas você sabe o nome dos filhos de Penina? Não sabe, mas você se lembra de Samuel, não se lembra? Porque, meu irmão, quando Deus decide marcar uma família com o sobrenatural, muitas pessoas são impactadas com isso. Não importa se a origem foi ruim, basta o Senhor marcar, basta o Senhor separar, basta o Senhor redimir pelo sangue de Jesus. E a bênção do Senhor sobre essa família que é marcada vai alcançar muitas outras gerações. Você pode até não ter tido o melhor começo, você pode até ter tido mais dificuldade na sua família do que outras pessoas, mas se você construir a sua família no sobrenatural, muitas gerações vão ser abençoadas por meio da sua família. Porque por meio de Ana Deus trouxe Samuel, e por meio de Samuel foi ungido o rei Davi, e por meio de Davi veio aquele que é o Salvador do mundo, meu irmão. E Samuel foi aquele que ouviu a voz de Deus, num ambiente em que há muito tempo não se ouvia mais a voz de Deus. Lembra lá Samuel novo, lá na casa de Eli, e ele ouve alguém chamando Samuel, Samuel, e ele fala: ó, você está viajando, eu não estou te chamando não, volta para dormir. Por quê, pastor? Porque há muito tempo o sacerdócio estava corrompido, mas do ventre de Ana, da família de Ana, Deus levantou alguém que restaurou o sacerdócio em Israel. Alguém que novamente ouviu a voz de Deus, e Deus quer marcar a sua família dessa forma. A sua casa vai ser sensível à voz de Deus, a sua família vai ser guiada pela voz de Deus, e você vai marcar gerações, a sua família vai impactar gerações. O início de Ana foi muito difícil, mas ela não deixou a sua origem ou as pessoas definirem o destino da sua família. Nós olhamos para o início da história de Ana e para o final da história, e nós entendemos que a nossa origem ou as pessoas não têm o poder de definir o nosso destino, a não ser que a gente deixe, a não ser que a gente se entregue ao que foi a nossa origem, a não ser que, ao invés de dar ouvido às palavras de Jesus,
que, como disse Pedro, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A não ser que eu deixe de ouvir a voz de Jesus e dê ouvido à voz das pessoas. E infelizmente, algumas pessoas deixam. E infelizmente, às vezes nós deixamos, nós damos ouvido à voz das pessoas, nós nos prendemos à nossa origem e não ao destino que Deus tem para nós. E eu te pergunto, por quanto tempo mais nós vamos lamentar a nossa origem e as coisas ruins que nos aconteceram? Talvez o que está faltando para a sua família romper é deixar para trás o que aconteceu de ruim. É parar de se lamentar, mas aconteceu isso, mas nós sofremos isso, mas houve essa perda. Meu irmão, olha para frente em nome de Jesus. Deus tem coisas novas para a sua família. Mas para isso, você vai ter que deixar o passado no lugar dele, e o passado tem que ficar no passado. Para de se lamentar. Por quanto tempo mais nós vamos culpar as pessoas pelo mal que nós sofremos, ou até mesmo pelo fracasso da nossa família? Porque essa pessoa teve essa atitude e desgraçou a minha família. Porque essa pessoa não cumpriu o seu papel. Deus tem coisas novas para a sua família. Não é o passado que vai definir a sua família, não é a origem que vocês tiveram, não é o que as pessoas falam ou fizeram, é a promessa que Deus tem para a sua família, meu irmão. A Ana, que nós lemos aqui, amargurada de alma, que chorava, que ficava sem comer, ela teve a sua história transformada. Em 1 Samuel capítulo 2, ela canta louvando a Deus e diz: esse Deus, ele faz a estéril ter 7 filhos. Esse é o Deus que muda a história. Ele pega a estéril e faz da estéril mãe de 7 filhos. Por isso, não deixe a sua origem ou as pessoas definirem qual será o futuro da sua família. Porque você é filho de fulano, fulano é assim, você vai ser assim também. É o Senhor que define a sua trajetória. Porque essa família ninguém dá certo, você vai ser o primeiro em nome de Jesus. Nessa família nenhum casamento fica de pé, o seu estará firmado na rocha até a volta de Jesus, meu irmão. É o Senhor que te mantém de pé. É a palavra dele que mantém você. Assuma a sua posição. Seja responsável pela sua família. Construa a sua casa na rocha. Edifique a sua família no sobrenatural, meu irmão. Tome posse das promessas. Firme a sua família na igreja, ore por ela e com ela, paute a sua família na palavra de Deus. Deus tem um futuro abençoado e sobrenatural para você e para a sua família, mas você tem que começar. Você precisa começar. Por isso, a segunda lição sobre construindo uma família no sobrenatural é: comece exatamente aonde você está. Comece exatamente aonde você está. Sabe o que às vezes impede você de construir a sua família no sobrenatural? É você querer esperar que algo aconteça, ou que um momento oportuno aconteça, ou que alguém mude, ou que algo mude para começar. Mas eu quero dizer para você essa noite: comece exatamente aonde você está. Comece a clamar pela sua família, comece a cuidar da sua família, comece a pregar a palavra para a sua família. Sabe por quê? A palavra que transforma vidas é a palavra que você prega, meu irmão. Comece a pregar. Não espere as coisas melhorarem ou mudarem. Comece a construir a sua família em Deus agora, imediatamente, exatamente do lugar aonde você está. Ana sofreu a perseguição de Penina e lidou com a sua dor por anos. Você imagina uma mulher sofrer isso? Ano após ano. Eu não sei, devem ter algumas mulheres aqui que passaram por essa luta, ou passam ainda por esse desejo de querer ter um filho e não conseguir. O Henrique, que estava correndo aqui,
ele é um milagre de 5 anos. Nós passamos por essa luta 5 anos. E só quem passa sabe como é angustiante, como é doloroso você querer aumentar a sua família, você querer gerar uma vida e não conseguir. Ana passou por isso por muito tempo. E ela lidou com a sua dor por muitos anos. Até que ela decidiu se posicionar e começar a buscar o milagre em Deus. Um dia ela falou, não, peraí, agora eu vou orar como eu nunca orei. Não, agora eu vou me derramar diante de Deus, porque eu quero viver um milagre. Muitas vezes a gente está esperando algo acontecer, algo mudar, ter um emprego melhor, uma casa melhor, mais tempo, os nossos filhos serem mais velhos, para aí então a gente começar a construir a nossa família em Deus e no sobrenatural. Mas isso é um engano. Enquanto você não começar, as coisas não vão melhorar. Talvez você está aqui hoje, você foi convidado por alguém e você está assim, eu só vou para a igreja depois que eu abandonar isso. Eu só vou para a igreja depois que eu mudar isso. Enquanto eu não largar o cigarro, eu não vou caminhar com o Senhor. Para com esse pensamento em nome de Jesus, porque é o Senhor que vai mudar você. Você tem que se entregar, você tem que começar exatamente da onde você está. Deixa eu falar algo para você. O melhor lugar para começar a viver uma transformação em Deus se chama agora. O melhor lugar para começar a viver uma transformação em Deus se chama agora. Hoje é o dia que Deus marcou para mudar a sua vida e para mudar a história da sua família. Parou, acabou de adiar. Não, depois, não vai chegar um dia não. Muitas vezes a gente passa anos e anos sofrendo, quando na verdade a mudança para a nossa família está num posicionamento que nós podemos tomar agora. Foi o dia que Ana falou, eu vou orar e eu vou fazer um voto com Deus. Eu vou me derramar diante dele, ainda que ninguém entenda o que eu esteja fazendo. Ainda que alguém vai me interpretar mal, porque o próprio Eli, alguém que já estava cego, alguém que já estava distante de Deus, porque deixava os seus filhos fazerem o que quiserem. Ele vê Ana orando e a palavra diz que só tinha lágrima. Ana mexia os lábios, mas não saía voz. E ele, em vez de incentivar como um bom pastor, ele fala, até quando você vai estar embriagada de vinho? Mas Ana não se preocupou com isso, sabe por quê? Porque ela decidiu começar da onde ela estava, a construir uma família no sobrenatural de Deus. Quando nós começamos aonde a gente está, nós enxergamos até mesmo as dores, as lutas, as provações, não mais como impedimento, mas como uma oportunidade de viver o sobrenatural na nossa família. Por isso a terceira lição sobre construindo uma família no sobrenatural é: veja as provações como combustível para buscar a Deus. Vou falar o que eu falei muito na minha igreja nesse final de ano. Se eu tirasse todos os problemas que você teve em 2024, todos, você teria orado mais ou menos do que você orou. Se eu tirasse todas as lutas, as dificuldades, as provações, as perseguições, você teria sido mais crente ou menos crente? Não me responde. Responde só para você mesmo. E a verdade é que, na sinceridade, a gente teria orado menos, não teria? A gente teria buscado menos a Deus, não teria? Porque quer ver uma coisa que leva a gente para o joelho? É problema, é dificuldade, é provação. E a verdade é, se o Senhor é soberano, se o Senhor é o nosso pastor, e nós cremos que Ele é soberano, nós cremos que Ele é o nosso pastor, até as dificuldades e provações que nós enfrentamos fazem parte do plano de Deus. Você crê nisso? É por isso que a Bíblia ensina em tudo a dar graças. Por isso, se eu quero construir uma família no sobrenatural, eu preciso ver as provações, não como uma causa para murmurar,
mas como um combustível para buscar a Deus. E eu desafio você a fazer isso, a olhar para as dificuldades, não como motivo para murmurar, porque nós não temos motivo para murmurar. Nós recebemos a salvação pela graça por meio de Jesus Cristo. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Nenhum sofrimento no mundo nos dá razão de murmurar, porque nós somos salvos pela graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu desafio você, quer viver uma mudança na sua família? Pega, não vou falar uma semana não, pega um dia para fazer um jejum de murmuração. Nós vamos ficar um dia sem reclamar. Um dia. Toda vez que você sentir vontade de reclamar, você vai adorar a Deus. Você vai orar dando graça, Senhor, muito obrigado pela casa que o Senhor me deu, pela família que o Senhor me deu, pelo alimento que o Senhor me dá, pelos problemas, porque os problemas o Senhor me dá para eu aprender a confiar no Senhor. Você já pensou que se Ana não fosse estéril, talvez hoje a gente não estaria aqui falando dela? Você já pensou que se não fosse essa dor, essa luta, talvez Ana não seria um dos grandes exemplos de mulher de oração que nós temos na Bíblia? Ana seria apenas mais uma mulher, esposa de alguém, que teve os seus filhos e viveu feliz para sempre. Se Ana não fosse estéril, ela não teria vivido uma história de milagre. Se Ana não carregasse uma dor imensa, ela não teria derramado a sua alma diante do Senhor, orando a ponto das palavras acabarem e só restarem lágrimas. Você já orou assim como Ana? Quando você já não tem nem mais o que falar, você só chora diante de Deus? Meu irmão, isso é uma experiência que marca a nossa vida. E é em meio às dores que nós conhecemos mais de Deus. Porque é em meio à falta que nós conhecemos Jeová Jirê, o Deus da provisão. É em meio à doença que nós conhecemos Jeová Rafá, o Senhor que sara. É em meio às guerras que nós conhecemos Jeová Shalom, o Deus da paz. Os problemas, as provações, elas não são motivos para a gente murmurar. Pelo contrário, elas são combustível para a gente buscar mais a Deus. E eu preciso fazer isso se eu quero construir uma família no sobrenatural. Eu tenho que entender que as dores, as lutas, são motivo para eu buscar mais a Deus. As provações e as dores nos levam a Deus, que conforme a sua promessa, é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ana entendeu isso, ela virou essa chave. Já passou por isso na sua vida? Você está ali batendo cabeça, e a Bíblia não diz, mas eu posso dizer com uma certa licença teológica aqui: Ana bateu cabeça há muito tempo, ela sofreu muito tempo, até que um dia ela se posicionou, ela virou uma chave e decidiu: eu vou derramar a minha vida diante de Deus, eu vou fazer um voto com Deus, eu vou viver um milagre em Deus. E esse é o tempo de você viver isso na sua família, de virar essa chave, de se derramar diante de Deus, de viver um milagre na sua casa, na sua família, meu irmão, de construir a sua família no sobrenatural. Acabou o tempo de construir uma família na força do seu braço, agora é construir tudo em Deus, em nome de Jesus. Ana entendeu isso, só Deus poderia resolver o seu problema. Só Deus poderia levá-la a construir uma família no sobrenatural. Por isso, além de orar em meio às suas provações, Ana tomou uma decisão importante. Ana fez um voto ao Senhor. E se nós queremos ver o sobrenatural na nossa família, nós precisamos fazer isso também. Por isso, a quarta lição sobre construindo uma família no sobrenatural é:
faça um voto consagrando a sua família a Deus. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Faça um voto consagrando a sua família a Deus. Eu disse lá na igreja que eu vou tirar um mês lá na igreja só para pregar e ensinar sobre voto. Porque o que a gente mais vê hoje são os crentes que se acovardam. Não, é melhor nem fazer um voto com Deus, porque se eu fizer e não cumprir, meu Deus, vai dar problema. Olha a falta de fé, olha a incredulidade, olha a covardia. Eu já estou dizendo, eu vou falhar. Deus não vai me sustentar, a minha fé vai ser pouca. Lá na hora eu vou me arrepender. Não! A Bíblia não é contra eu fazer voto. A Bíblia me ensina a me comprometer, a fazer voto e cumprir os meus votos com Deus. E Deus está chamando uma geração corajosa, uma geração que faz voto e cumpre voto, uma geração que se compromete, uma geração que vai construir a sua família no sobrenatural, que vai se comprometer a orar pela família e vai orar, vai se comprometer a jejuar pela família e vai jejuar em nome de Jesus. Não alguém que vai dizer, não vou nem prometer que eu vou jejuar pela minha família esse ano, porque eu sei que eu não vou cumprir. Está repreendido em nome de Jesus. Você vai cumprir sim. Ana faz uma oração, não só de súplica, ela faz uma oração de entrega. Ela faz um voto ao Senhor, e o seu voto era de consagrar ao Senhor aquilo que ela pedia a Ele, um filho homem. Olha que coisa maravilhosa. Se você tiver com a Bíblia aberta, 1 Samuel 1, verso 11, diz assim: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ela diz: Senhor, se o Senhor me atender, eu vou entregar tudo no teu altar. Se o Senhor me atender, esse filho vai ser para o Senhor, e ele vai ser um nazireu. Ele vai ser alguém separado, alguém consagrado para servir ao Senhor. Olha que ato de coragem, olha que fé de alguém que queria construir uma família, não de qualquer maneira, mas uma família no sobrenatural. E Ana entregou Samuel e teve outros filhos também, Deus deu a ela outros filhos. E um voto é uma atitude ousada e radical, onde nós oferecemos a Deus algo que é precioso, porque nós queremos mais da sua presença e do seu favor. E eu quero te fazer uma pergunta: você quer construir a sua família sobrenatural? Sim. O que você está disposto a oferecer ao Senhor pela sua família esse ano? Pensa aí. O que você vai sacrificar? O que você vai oferecer? Seja corajoso, seja radical. Ah, pastor, mas eu vou prometer e não vou cumprir. Para com esse pensamento medíocre. Para com esse pensamento incrédulo. Oferece algo que seja precioso para você. Seja corajoso. Pastor, eu vou ficar 1 ano sem ver série esse ano. E no horário que eu vi a série, eu vou orar pela minha família. Faça um voto com Deus. Eu vou tirar um tempo, eu vou me afastar de redes sociais, porque às vezes as redes sociais estão me afastando de Deus, estão me afastando da minha família dentro da minha casa, e eu vou consagrar aquele tempo ao Senhor. Aonde estão os corajosos que vão oferecer algo pela sua família esse ano? Você está aí? Eu quero desafiar você hoje a fazer isso, a sair desse culto propondo a Deus um voto pela sua família. Assim como Ana fez, você vai fazer um voto esse ano pela salvação e pelo milagre na sua família. E se a gente quer construir
a nossa família no sobrenatural, a gente tem que ser radical, a gente tem que ser ousado em Deus, a gente tem que ser como Elias, a gente tem que desafiar o mal, e a gente tem que crer, como diz Paulo em Efésios 3, verso 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Sabe, eu tenho pensado em sobrenatural, e o que mais vem na minha mente é a cena de Elias contra os profetas de Baal. Que é depois que Elias enfrenta os profetas, que os profetas não conseguem, que o fogo vem do céu, Elias ainda complica a história e diz, olha, agora vocês peguem água, e vocês joguem água no altar, no sacrifício, nas valetas. Gente, já pensou como isso é algo ousado? Eles estavam clamando por fogo, e Elias fala assim, joga água, porque o meu Deus é tão poderoso, Ele é tão incrível, que Ele vai jogar um fogo tão poderoso aqui, que vai consumir a água, a lenha, o holocausto, e todos vão saber que só o Senhor é Deus em Israel. E nós podemos viver isso na nossa família. Mas isso é para gente ousada, sabe por quê? Elias não era um super-homem. Tiago vai dizer que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Mas ele orou, e por 3 anos e meio não choveu. E depois ele orou, e Deus mandou chuva do céu. Aonde estão aqueles que vão ter ousadia de fazer um voto consagrando a sua família a Deus? Deus quer liberar o sobrenatural sobre nós. Muitas pessoas têm medo de fazer voto a Deus, e isso indica covardia e falta de fé. Se você quer viver um tempo novo na sua família, se você quer construí-la no sobrenatural, esteja disposto a consagrar a sua família a Deus e a sacrificar algo por ela. Sabe por quê? Todo voto envolve entrega e sacrifício. Ou você vai entregar algo que é muito precioso, ou você vai renunciar a algo que você já deveria ter renunciado há muito tempo. Você vai entregar no altar de Deus e dizer, Senhor, isso não faz mais parte da minha vida. Porque como declarou Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei os outros, eu não sei o que vai acontecer nas outras famílias, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Algo tem que ser entregue, ou algo tem que ser morto, para que exista um voto que agrada a Deus. Ana fez o voto, e Deus a ouviu. Olha que coisa maravilhosa, final do verso 19, 1 Samuel 1 verso 19 diz assim, e o Senhor se lembrou dela. Olha que coisa maravilhosa. Relembra a história comigo. Uma mulher que ano após ano era humilhada. Uma mulher que chorou amargurada. Uma mulher que estava talvez no que hoje a gente ia chamar de depressão. Ela chorava, ela não comia, ela não encontrava alegria nem no amor do seu marido. Embora o seu marido dava mais para ela do que para outra mulher, porque ele a amava, apesar dela ser estéril. Mas nada era capaz de alegrar o coração de Ana. E Ana faz um voto a Deus, do lugar aonde ela estava. E a palavra diz que o Senhor se lembrou dela. E eu quero dizer que o Senhor se lembra da sua família hoje, em nome de Jesus. Você tem clamado, você tem orado por um milagre na sua casa, para a sua família viver o sobrenatural. Hoje é a noite que o Senhor se lembra da sua família, em nome de Jesus. E eu te pergunto, o que você pode entregar para que o seu lar viva o sobrenatural? O que você precisa sacrificar para que apenas Deus seja adorado no seu lar? Em Jesus existe salvação e vida abundante para nós e para a nossa família. Deus quer que a nossa família seja construída no sobrenatural.
que ela seja pautada na rocha, que ela seja firmada no poder de Deus. E para isso, eu preciso estar em Jesus e viver segundo a palavra de Deus. E para isso, você recebeu 4 princípios que eu vou lembrar para você. Primeiro, não deixe a sua origem ou as pessoas definirem o destino da sua família. O destino da sua família, quem define é Deus, amém? E a palavra diz, o Senhor diz em Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar esperança e um futuro. E vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem de todo o vosso coração. É essa a promessa de Deus para a sua família. Segundo, comece exatamente da onde você está. O melhor lugar para começar a viver algo novo em Deus se chama agora. Terceiro, veja as provações como combustível para buscar a Deus. Faça como Ana. Entenda que a sua dor vai ser o seu maior testemunho. Em nome de Jesus, você crê nisso? A sua dor vai ser o seu maior testemunho. Se você colocar isso diante do altar de Deus. Vira essa chave. E quarto, faça um voto consagrando a sua família a Deus. Você pode se colocar de pé? Queria pedir que o louvor me ajudasse aqui em cima, se puder. Eu queria que você pensasse agora comigo nessas 2 famílias que nós falamos essa noite. Ah, pastor, mas é a mesma família, porque Ana e Penina eram esposas de Eucana. Não, pensa que são 2 famílias. Qual história você quer para a sua família? Você quer a história de Penina, que tinha tudo para ser feliz. Ela tinha um marido, ela tinha filhos e filhas, o que na época era muito importante. Ela tinha herdeiros homens. Ela tinha já um privilégio diante do seu marido, porque ela já tinha dado para Eucana o primogênito, que naquela época era o mais importante, era o herdeiro do seu pai. Mas ela não tinha Deus. Ela olhava para alguém sofrendo e ela provocava, ela irritava, ela humilhava, porque ela carregava um vazio que é do tamanho de Deus, e que filho não preenche, dinheiro não preenche, só o Senhor pode preencher. E por conta disso, a sua família, que tinha tudo para ser infeliz, tinha a falta de Deus. Mas tem uma outra família em que você pode se espelhar, a família de Ana. A família de Ana teve um começo muito difícil. Foi marcada por depressão, foi marcada por perseguição, por zombaria, por humilhação, pela falta do seu maior sonho. Mas um dia, essa família teve um encontro com o Senhor. Um dia, essa família se derramou na presença de Deus. Um dia, essa família fez um voto dizendo: Senhor, se o Senhor se atentar para mim, eu te ofereço o meu filho como oferta ao Senhor, e ele vai te servir por todos os dias da sua vida. E o Senhor mudou a sorte dessa família. O Senhor se lembrou de Ana quando ninguém mais se lembrava. Quando talvez Penina achava, olha, ela pede, ela oferece, ela chora e nada acontece. Mas um dia o Senhor se lembrou de Ana. E Deus tocou no seu ventre, Deus abriu a sua madre. E de Ana, Deus fez nascer Samuel, o homem que ouviu a voz de Deus. E eu te pergunto, qual que você quer que seja a história da sua família? A história de Penina ou a história de Ana? Você quer ter uma família que tem sucesso aos olhos dos homens, mas fracassa diante de Deus?
Ou você quer ter uma família construída no sobrenatural? O louvor, ele vai entoar um cântico aqui. E eu quero convidar você, se a sua família estiver aí, a se juntar com a sua família. E a orar nesse momento pela sua família. Declarando que você quer construir a sua família no sobrenatural. Que você quer viver os milagres como Ana viveu. Você quer construir o futuro que Deus tem para a sua família. E se tiver alguém aí sem família, adota essa pessoa. Porque nós estamos também em meio à família da fé. A U Church é a sua família também. É uma igreja família. Porque Deus faz até o solitário viver em família. O Salmo 27 diz: ainda que me abandonem pai e mãe, todavia o Senhor me acolherá. E enquanto o louvor vai entoar essa canção, eu quero convidar você a começar a orar pela sua família, a profetizar pela sua família, a declarar o sobrenatural de Deus sobre a sua família, amém? Comece a orar, comece a clamar pela sua família. Comece a declarar as bênçãos de Deus sobre o seu lar. Comece a dizer: Senhor, eu vou construir na rocha, eu vou construir em Ti. A minha família vai ser marcada pelo sobrenatural. A minha família vai crescer em Ti. A minha família não está limitada pela origem dela. A minha família não está limitada pelas palavras de maldição que foram lançadas. A minha família tem um futuro em Ti. Comece a clamar, comece a orar pela sua família agora, em nome de Jesus.